Em meio à imensidão do vale, no coração da província de Rieti, região central da Itália, se esconde uma pequena pérola que atende pelo nome de Fara in Sabina. O burgo de vielas estreitas que desponta do alto da montanha fica na rota conhecida como Vale Santo, um lugar de paz, silêncio e contemplação. Fara virou um dos redutos das Freiras Clarissas, a congregação criada por Santa Clara no início do século XIII. O Mosteiro das Eremitas mantém viva a devoção e os ensinamentos da criadora da ordem, testemunho que um grupo de freiras do século XVII mantém vivo até os dias de hoje. Um castelo histórico de origens medievais. Um reduto de paz e silêncio para um grupo de freiras que abraçaram uma vida simples, humilde, de renúncias. Fundado em 1673, o Monastério das Clarissas Eremitas é um verdadeiro refúgio para quem busca a paz interior, o lugar perfeito para contemplar a criação e manter viva a chama acesa por Santa Clara. Esse monastério, idealizado pelo cardeal Francesco Barberini, tinha um objetivo: ser um símbolo da chaga da costela de Cristo, um lugar onde se perceberia uma maior austeridade, assim como um maior apelo à solidão, ao silêncio cotidiano. De base, somos filhas de Clara, o que significa que seguimos a regra de Santa Clara, mas as nossas constituições recuperaram a vida eremita do passado. Por isso, no nosso cotidiano, são muitas as horas dedicadas ao silêncio, à solidão e à oração. O nosso trabalho diário, as atividades manuais, as nossas horas de estudo são vividos na solidão e no silêncio. Em linhas gerais, essas são as principais características que nos diferenciam da maioria dos monastérios tradicionais das Clarissas. Quem visita o local tem a chance de conhecer o modo de viver das eremitas, cuja presença é contada através dos 21 objetos expostos no chamado Museu do Silêncio, fundado em 2004. Juntos, eles retratam um pouco da vida cotidiana das mônacas que pertenceram à primeira comunidade instalada em Fara. E não são só os utensílios que elas usavam que foram conservados pelas Clarissas. O monastério guarda um grande tesouro descoberto pelas freiras no início do século XIX. Anche nel nostro monastero, come in tutti i monasteri, avevamo il cimitero al terreno monastico. No nosso monastério, assim como nos demais, existia um cemitério próprio. Com a lei de Saint-Cloud de Napoleão Bonaparte, ficou estabelecido que os defuntos fossem transferidos aos cemitérios municipais. Quando iniciaram o processo de abertura dos túmulos que ficavam dentro das paredes, já que nossas irmãs não eram sepultadas na terra, a comunidade da época descobriu que 17 corpos tinham sido mantidos praticamente intactos. Com medo de que eles fossem profanados ou roubados, elas decidiram esconder esses corpos, que eram venerados em segredo. No início dos anos 60, durante a reconstrução do nosso monastério, que foi bombardeado por engano durante a Segunda Guerra Mundial, a Madre Beatrice Mistretta encontrou esses 17 corpos incorruptos. Em 1994, ela decidiu transferi-los para a sala em que eles se encontram hoje. Nella stanza dove sono ad oggi collocate. O lugar em que nós estamos agora fica no terceiro andar do convento e desde que a descoberta foi anunciada, virou ponto de peregrinação para devotos do mundo inteiro. É a primeira vez que uma equipe de TV do Brasil recebe autorização para acessar esse espaço. Logo aqui atrás de mim, protegidos por essas grades, descansam os 17 corpos e nós recebemos permissão para entrar e vê-los bem de pertinho. Vem comigo.
Com mais de 350 anos, os corpos impressionam pelo grau de conservação. A maioria manteve os traços faciais, preserva as unhas das mãos e dos pés e conserva boa parte dos dentes. Os corpos estão posicionados como um coro em oração, com exceção de 2 freiras sentadas. Devido à deterioração excessiva, as demais permanecem em posição vertical, apoiadas por cordas fixadas na parede. A descoberta trouxe à tona uma das séries de múmias italianas mais numerosas de que se tem notícia, e em 2021 chegou ao conhecimento do GEPALEO, o grupo italiano de paleopatologia, que, com a autorização do monastério, iniciou um amplo trabalho de investigação. È una delle collezioni mummiologiche probabilmente più importanti d'Italia per selezione. É uma das coleções mumiológicas mais importantes da Itália, seja por seleção, porque são 17 mônacas completamente incorruptas, seja pelo grau de conservação. Isso leva a crer que, provavelmente, no momento da morte delas, houve um cuidado no sentido de preservar seus corpos, porque, provavelmente, eram consideradas especiais, dignas de resistirem ao curso dos séculos. Pelas notícias históricas, acredita-se que elas tenham sido as primeiras a entrar, as fundadoras da ordem, mas a morte delas teria acontecido em momentos diferentes. Hoje sabemos que algumas morreram entre os 30 e 40 anos, outras com mais de 70, ou seja, tiveram uma vida diferente. Com o estudo, teremos a possibilidade de resgatar aspectos da vida e também da morte de uma população selecionada, porque são todas mulheres, todas mônacas, e viveram todas em clausura. Perché sono tutte donne, sono tutte monache e sono vissute in clausura. Durante um ano, a equipe realizou a coleta e análise laboratorial de amostras, que, juntamente com dados radiográficos, permitiram verificar a presença de órgãos internos. Segundo os pesquisadores, os corpos conservam, por exemplo, vísceras abdominais e até resíduos do cérebro. Embora ainda não seja possível definir a causa das mortes, eles conseguiram identificar uma série de doenças. Abbiamo già evidenziato ben 6 casi di tubercolose, quasi certamente. Nós já conseguimos evidenciar 6 casos de tuberculose caracterizados por nódulos calcíficos pulmonares. Ou seja, para 6 dos 17 indivíduos, temos essa indicação que ainda será confirmada a partir de exames laboratoriais. Outro dado interessante é o que diz respeito à presença de pedras na vesícula. 3 irmãs apresentavam cálculos biliares no interior do corpo. Uma outra lesão que nos deixou muito surpresos é uma forma particular de artrose nos joelhos. Essa lesão está concentrada na região da rótula e, daquilo que verificamos, estaria ligada ao tempo prolongado em que elas permaneciam ajoelhadas, já que, evidentemente, passavam tantas horas nessa posição, meditando ou rezando. Evidentemente trascorrevano molte ore raccolte in meditazione o in preghiera. A primeira parte do estudo também identificou vestígios de tecido que tiveram contato direto com os corpos. Em 90% dos casos, especialistas identificaram se tratar de uma tela de linho, uma trama simples, mas com um significado muito especial. Il lino è una fibra che si trova in maniera ricorrente. O linho é uma fibra que se encontra de maneira recorrente e sempre em contato com o corpo, nesse caso das mônacas, mas também de santos, beatos e de gente comum. O linho é uma fibra muito simples, de origem vegetal, de natureza crua, que, para chegar ao ponto de ser utilizado para a confecção, deve passar por um longuíssimo processo de preparação. E, do ponto de vista religioso, isso faz pensar no caminho que o fiel deve fazer do pecado à redenção, ou seja, um caminho de purificação, assim como aquele do linho. Por isso, não é casual o uso dessa fibra. Per cui non è casuale l'uso di questa fibra. O estudo agora entra na segunda fase. No futuro, as descobertas vão ajudar a entender melhor os estados nutricional e toxicológico dos corpos, a morfologia dos tecidos e até questões de ordem genética a partir da análise do DNA. Em paralelo, para evitar a deterioração dos corpos, a intenção é criar um museu com as condições necessárias para a devida conservação das múmias. A ideia é que, quando estiver pronto, o espaço se torne um novo ponto de peregrinação para aqueles que visitam Vale Santo
e refazem os caminhos de Clara e Francisco, filhos de Assis que trocaram fortunas pela pobreza, o luxo pela humildade, a adoração às coisas materiais pelo amor incondicional ao próximo. Esse legado é reforçado pelo testemunho daqueles que decidiram seguir à risca os ensinamentos dos dois santos. Devotos como as 17 freiras clarissas que, com seus corpos incorruptos, mantêm acesas a fé e a eterna luz de Santa Clara. A nós elas deixam testemunho de como todos aqueles sacrifícios e renúncias, que parecem loucura aos olhos do mundo, tiveram sentido diante de Deus. E para nós que cremos nessa missão, são verdadeiramente motivo de grandíssima inspiração e, sobretudo, são uma antecipação da vida eterna, porque no nosso credo acreditamos na ressurreição do corpo. Então, de um certo modo, elas são um fragmento da vida eterna e daquilo que nos espera no encontro com Deus. Ci attenderà un domani nell'incontro con Dio.